Palavra do Senhor, em João 14. João 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Mas nós vamos enfatizar o versículo 6, que diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai poderoso, muito obrigado, ó Pai, porque o teu Espírito está presente. E muito obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina todas as coisas. E o Senhor nos edifica na tua santa palavra. Nós queremos te louvar e te agradecer. E clamar que teu Espírito Santo, Senhor, promova a obra que o Senhor tem que realizar em cada um dos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Nós vamos ver aqui e entender uma situação. Quando que esse diálogo aconteceu e como, em que circunstâncias isto teve o acontecimento com os discípulos. Se vocês voltarem nos textos para trás, vocês vão ver o que aqui? Lá no capítulo 11 de João, nos fala que Jesus estava ali próximo do Jordão, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Lembram disso? Pois é. Isso antecedeu esse fato e esse diálogo. Então nós vamos ver o que aqui? O que Jesus fez? Jesus o quê? Ele falou: não se preocupem. E não foi atrás de Lázaro naquele momento. 4 dias se passaram. E Jesus disse: vamos, porque Lázaro o quê? Morreu. E aqui, nesse capítulo 11, nós vamos entender alguma coisa sobre Tomé. A palavra de Deus no capítulo 11, versículo 16, disse assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Vamos entender o contexto. Nós vamos ver, amados, que até metade do ministério de Cristo Jesus, as coisas fluíram bem. Mas da metade para o fim, as coisas não eram tão simples assim. Nós vamos ver o que é que Jesus começou a sofrer uma perseguição muito grande mesmo. Nós vamos ver o que é que os milagres que ele fazia enciumavam que os sacerdotes, os principais dos sinédrios, os fariseus, os saduceus. Então aquilo existia um contexto de inveja muito grande no ar acerca dos milagres que Cristo Jesus produzia. E nós vamos ver aqui, se nós lermos esse texto um pouquinho antes do que nós acabamos de ler aqui no capítulo 11, esse versículo, nós vamos encontrar um contexto da situação bastante delicada. Nós vamos ver o quê? Que o clima já não estava favorável para o ministério de Jesus. Ele continuava fazendo os milagres, ele continuava salvando vidas, curando, etc. Mas o clima já não estava favorável para ele. Nós vamos ver que no versículo 8 do capítulo 11, eles estavam procurando apedrejar Jesus. Eles estavam procurando apedrejar Jesus. E aqui nesse versículo 16, nós encontramos Tomé, que também era chamado de Dídimo, que quer dizer, em aramaico, quer dizer gêmeo, indicando que ele devia ser gêmeo de alguém. Ele devia ser gêmeo
de alguém. E o que acontece com Tomé? Nós vamos ver o quê? Que os 4 evangelhos citam Tomé, mas nós vamos ver o quê? Que talvez a única coisa que você se lembre dele, talvez nem se lembrasse desse diálogo que nós acabamos de falar, mas você se lembra o quê? Que ele quis tocar nas chagas de Jesus depois que ele ressuscitou. Até hoje é conhecido a fé de Tomé, né? Ver para crer, não é? É isso que nós temos em mente com relação a Tomé. Mas eu quero te trazer à luz essa pessoa, esse discípulo de Tomé nessa noite. Também. Nós vamos ver o quê? Que Tomé tinha um temperamento, amados. Um temperamento de sinceridade com o Senhor Jesus. Nesse momento aqui ele disse, ele viu que Jesus podia ser apedrejado. Ele falou, vamos todos juntos para morrer com ele. Ou seja, ele teve um ato, o que? De sinceridade, de uma fé sincera com Cristo Jesus. E ele falou, vamos todo mundo morrer com ele. Eu quero te dizer que realmente, naquela circunstância, o que eles viram, amados? Jesus chegou, Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou Lázaro, os discípulos viram e Tomé também. Tomé também viu que Lázaro ressuscitou. Os outros viram? Também. E nós vamos acompanhando a palavra de Deus, amados. E vamos ver o que antecedeu esse momento do diálogo do capítulo 14 de João. Então você vai ver que se nós caminharmos por aqui, só o fato dele ter ressuscitado Lázaro irritou ainda mais os sacerdotes. Aí que eles queriam matá-lo mesmo. E não contentes, eles queriam matar Lázaro também, porque Lázaro era o símbolo vivo do milagre de Deus em Cristo Jesus. E nós vamos ver o que mais que começou a irritar profundamente aquele povo. Jesus entra em Jerusalém. Colocam palmas na entrada de Jesus em Jerusalém e exaltam, Hosana ao Rei Jesus. Aquilo provocou um grande ciúme. Aquilo, eles se ardiam para matar Jesus. E nós vamos ver, se acompanharmos mais um pouco, nós vamos ver o quê? Que Jesus realizou a última ceia com os discípulos. Isso estava, amados, a aproximadamente 6 dias da Páscoa. 6 dias da Páscoa. E o que Jesus vinha falando com seus discípulos? Presta atenção. Está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. Tentaram apedrejar, não conseguiram. Tentaram empurrar ele do monte, também não conseguiram. Porque Jesus dizia, não, a minha morte vai ser morte de cruz. E a morte de cruz, amados, naquela época era terrível. E é uma morte terrível. E Jesus dizia para os discípulos, a minha morte vai ser de cruz. Tomaram a ceia e Jesus disse, é chegada a minha hora. Aqui entre vós está aquele que vai me trair. Pedro fez um sinal para João. Ele falou, João, pergunta quem que vai trair. E João perguntou. João perguntou para Jesus. E Jesus disse, aquele para quem eu der o bocado molhado. E foi e entregou na boca de Judas. Acabou de fazer isso. O Senhor olhou para Judas e disse, vai e faze o que você tem que fazer. Naquele momento, amados, Judas apartou-se dos outros demais discípulos. Mas eu gostaria que você entendesse na profundidade qual era o clima que existia em Jerusalém naquela época. Uma semana antes, o clima já estava desfavorável completamente para Jesus. Os discípulos sabiam quem era o traidor, ou seja, Jesus estava falando acerca do fato que ia acontecer. Mas agora eles estavam diante do fato. Jesus identificou aquele que o trairia.
E tem mais. Os discípulos iam e vinham, iam e vinham, e eles ouviam tudo aquilo que se dizia acerca de Jesus e da perseguição que seria feita para com ele. E existia, amados, naquela época, em Jerusalém, uma notícia que corria aos quatro cantos, dizendo: se vocês souberem onde Jesus está, denuncia, porque nós vamos prendê-lo. O clima estava absolutamente tenso para Jesus e para os discípulos. Absolutamente tenso. E nós vamos ver que nessa situação, Jesus, o quê? Depois que saiu da ceia, os outros 11 discípulos o acompanharam. Chegamos no capítulo 14 de João. E naquela circunstância, nós vamos ver o que Jesus estava dizendo para eles. Olha, presta atenção. Presta atenção em tudo que vai acontecer. Vocês estão sentindo tudo isso? E o Senhor Jesus sabia, amados, daquilo que existia no coração daqueles seus discípulos. Sabe por quê? O Senhor sabia que eles estavam com medo. Eles eram sinceros, amados, mas eles estavam absolutamente tensos e com medo. Eu pergunto para vocês, quantas situações da nossa vida nós tivemos? As eleições foi um clima absolutamente tenso para nós. Agora você imagina, alguém do teu querer, alguém muito amado teu, sendo ameaçado de morte, e ele dizendo: vai acontecer. Você consegue imaginar o que existia no coração dos discípulos naquele momento? A angústia que eles tinham, o coração dividido que eles estavam diante daquela circunstância? E foi aí que Jesus dizia: calma, calma. Eu vou para o meu Pai. E aqui nós estamos no diálogo que nós acabamos de ler, em João capítulo 14. E Jesus dizia assim: vós conheceis o caminho para onde eu vou. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, vocês ouviram que eu disse que eu vou para o meu Pai. Eu vim do Pai e vou para o Pai. Mas a mente deles, amados, o coração, as emoções dos discípulos estavam absolutamente turbados. Eles não conseguiam raciocinar com clareza. Eles não conseguiam controlar os seus sentimentos diversos naquele momento, porque a situação estava se complicando. Imagina vocês, todos os anos na Páscoa, eles soltavam um ladrão. O clima estava para isso. Pararam para imaginar? Que em cima de tudo isso, naquelas circunstâncias, todos os anos eles soltavam um ladrão. E todo mundo vinha para Jerusalém para fazer pressão, para ver qual era o ladrão que era solto. E eles sabiam. Já se ouvia na cidade, em todos os lugares: vão matar Jesus e vão soltar Barrabás. Vão soltar Jesus e vão prender Jesus e vão soltar Barrabás. Existia todo esse clima na cidade de Jerusalém. Tomé olhou para Jesus naquela circunstância e falou: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ele não sabia? Sabia que ele ia voltar para o Pai. Mas os sentimentos dele estavam confusos. Eu pergunto para você, quantas vezes nossos sentimentos estão confusos diante de situações que nós vivemos? Eles estavam confusos. E Tomé, na impulsividade dele, perguntou para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como que eu posso reconhecer o caminho? Jesus foi pronto na resposta. Tomé,
o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui nós queremos que você entenda a profundidade da resposta que Jesus deu para Tomé e para os discípulos e que fala conosco hoje. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ele não deu opção, amados. Ele disse simplesmente, eu sou o caminho. O que ele estava dizendo? Tomé, entenda bem. Você está conflitado, você está com seus sentimentos bagunçados. Mas eu quero te dizer, olha para mim. Eu sou o caminho. Tomé, não se deixe levar por tudo que você ouve hoje. E nós ouvimos, amados, múltiplos caminhos. E o que o Senhor estava falando? Tomé, segura o seu coração. Segura o caminho. Fica firme. Eu sou o caminho, Jesus dizia. Eu sou o caminho. Mas Jesus olhava para os discípulos e via que eles estavam realmente com o coração partido. E Jesus sabia que eles não estariam com ele na crucificação, amados. Não porque eles não quisessem, não porque não o amassem, mas porque eles estavam com medo. E medo é um sentimento humano, movido por Satanás, mas típico do homem. Jesus sabia disso. E Jesus sabia que para vencer, eles precisavam de algo mais. E Jesus continua dizendo. Ele falou, olha, aí Filipe entrou na história, começou um diálogo também, paralelo, e ele dizia, olha, eu vou para o Pai, vocês vão me entender que o caminho que eu vou é para o Pai. Eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. Então o que acontece? Vocês me sigam nesse caminho. Vocês me sigam nesse caminho. E ele falou assim, e tem mais. Eu vou subir para o Pai. E vou pedir para o Pai enviar para vocês o Espírito Santo de Deus. Porque vocês vão precisar. Ele está em mim. Mas ele vai estar em vocês. E ele vai convencer vocês da minha palavra. Para que vocês estejam no caminho, vocês precisam seguir a minha palavra. E o Espírito Santo de Deus que eu vou enviar, ele vai mostrar para vocês que a minha palavra vai mantê-los no caminho. E o Senhor continua. Eu gosto muito desse texto. João 14, 27. O Senhor Jesus disse assim, o Espírito Santo vem, vai testificar em vocês qual é o caminho. E para confirmar que vocês estão no caminho, amados, eu vou te dar uma coisa. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. O que Jesus estava fazendo? Presta atenção. Se você tem dúvida do caminho do Senhor, o Senhor Jesus diz, eu envio o meu Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que testifica em nós que nós fomos feitos filhos de Deus. E o que Jesus falou? Você tem certeza que está no caminho? Tem, porque eu te dou paz. Eu te dou paz. Isso é uma certeza do caminho. E Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos, estava ensinando para Tomé. Mas Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a verdade. Que verdade? Tomé sabia, os discípulos sabiam que Jesus era a verdade? Sim. Mas ele dizia, ele continuava dizendo, olha, a verdade é a minha palavra. Eu confirmo a verdade, que é a minha palavra, nas suas vidas. Continua no caminho, o Senhor dizia. Me siga nesse caminho. Eu te dou meu espírito, eu te dou paz.
eu confirmo a minha palavra. Mas ele disse também que a palavra dele era a verdade. E o Senhor disse lá no capítulo 17 de João: a minha palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Ou seja, ele não queria deixar dúvida nenhuma qual era a verdade, que a palavra de Deus era a verdade. Eu pergunto para vocês, amados, eles estavam com condições de cumprir aquilo naquele momento? Eles emocionalmente estavam estraçalhados, absolutamente estraçalhados nas suas emoções. E tem mais. Jesus precisava morrer, precisava ressuscitar para que o Espírito Santo de Deus pudesse ser derramado. Naquela circunstância, Jesus disse: presta atenção, eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus estava dizendo: olha, pega o caminho, pega a minha paz que eu te dou no caminho, siga os meus mandamentos, ande na minha palavra que é a verdade, porque eu te dou vida. E nós vamos ver que o Senhor Jesus deu um exemplo, vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. Olha, eu sou a videira, Jesus dizendo. Meu pai é o agricultor. Se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vós. Mas eu tenho a impressão que eles estavam tão atordoados que Jesus falou: eu vou explicar melhor ainda. Existem dois tipos de vida. Uma vida que é pelo sangue. A palavra do Senhor em Levítico nos diz o quê? Que a vida é o sangue. Então, eu creio que Jesus quis explicar isso melhor para os discípulos naquela circunstância. E disse: olha, você tem uma vida aqui, que você vai caminhar com o teu sangue, com o sangue de cada um de nós. Você tem a sua vida. Presta atenção. Se vocês estiverem no caminho, se vocês andarem na verdade, eu garanto a vocês essa vida que depende do vosso próprio sangue. Uma vida que nós temos aqui, amados, como humanos. E nós vamos ver que Jesus disse: presta atenção. Eu vou te dizer mais uma coisa. Vou dizer para você, Tomé, e vou dizer para todos vocês que aqui estão me acompanhando. Se vocês tiverem vida, como eu dei um sinal para vocês que vocês estavam lá também no caminho, eu vou dar um sinal para vocês de que vocês têm vida. E Jesus disse: a minha alegria eu vos dou. É a minha alegria que eu vos dou. Presta atenção, para você caminhar, eu te dou o quê? A minha paz. Mas para você ter vida, eu te dou alegria. E Jesus, nesse capítulo mesmo, ele continua dizendo, depois no capítulo 16, o Senhor diz assim: tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor estava dizendo? Fica firme nesse caminho, fica firme na verdade, fica firme na vida que eu te dou. Não vai ser fácil, mas eu venci o mundo, vós vencereis. Lembra disso, a alegria vos acompanha como sinal. E aí, amados, nós nos voltamos de novo para Tomé. E nós vamos ver o quê? Que o Senhor orou pelos discípulos. Jesus morreu. Nenhum deles, a não ser o que? João, foi ver o quê? A crucificação. O resto deles todos foram embora. Não amavam, não eram sinceros com Jesus? Claro que eram. Só não tinham condições emocionais e estrutura emocional para aguentar aquele momento. Só João. Já foi dito aqui, João era o escrivão, né? Era o escriba de Cristo Jesus. Ele estava lá. O resto, amados, dos discípulos, nenhum deles estava. Jesus ressuscita. Aparece para os discípulos. E Tomé não estava lá? Tomé não estava lá.
Contaram para Tomé, e Tomé o quê? Disse, eu só acredito se eu tocar nas chagas de Cristo Jesus. Aí você vai dizer, nossa, além de tudo, Tomé era um incrédulo. Vamos analisar melhor, amados. Tomé tinha visto que Jesus tinha ressuscitado Lázaro no seu próprio corpo. Ou seja, aquilo que Jesus tinha dito, eu sou a vida. Ele viu que era possível isso em Lázaro. Mas o Senhor tinha dito algo extremamente importante. O Senhor disse assim, você vai, eu te ajudo a vencer as dificuldades, enquanto você for carne, enquanto você for sangue, pelo teu próprio sangue, eu te ajudo a vencer, porque o meu Espírito, a minha palavra, a minha verdade e a minha vida estão contigo. Mas o Senhor disse, depois que morreres, vocês o que? Realmente vão ter vida eterna. Vão ter outro tipo de vida. E isso, amados, era muito difícil para perceber e para sentir. Porque todas as vezes que eles viram Jesus ressuscitar alguém, e não foi uma pessoa só, não foi só Lázaro, eles tinham visto a pessoa voltar no seu próprio corpo físico e sujeito a morrer de novo. Mas o Senhor falava em vida eterna. Vida eterna. E o Senhor Jesus, através dessa situação com Tomé, amados, foi tão claro para os discípulos, que isso veio gerar vida para todos eles. Quando Jesus, junto com todos os demais discípulos numa segunda vez, ele passou o quê? Pela porta sem que a porta se abrisse. Ele entrou no meio dos discípulos. E o Senhor Jesus olhou para Tomé e falou, vem, Tomé, toca nas minhas mãos. O que aconteceu com Tomé, amados? Tomé disse, Senhor meu, Deus meu. O que isso quer dizer? Jesus estava mostrando para eles, para todos os discípulos, o que era a vida eterna. Até então eles tinham uma noção, amados, humana, talvez como todos nós, do que é vida. Mas o Senhor Jesus mostrou para eles o que era vida eterna. Jesus voltou num corpo de glória. E Jesus estava dizendo, Tomé, você entendeu agora? Vocês todos entenderam agora? E a palavra de Deus fala que antes desse momento, ou em seguida desse momento, o Senhor soprou o Espírito Santo de Deus sobre todos eles, para que eles fossem encorajados. Para que Deus o quê? Os fizesse permanecer. Entramos no livro de Atos. Quando eles estavam reunidos e receberam o batismo do Espírito Santo de Deus e se tornaram homens notáveis, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Porque eles entenderam qual era o caminho, qual era a verdade e qual era a vida, amados. E eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Talvez você tivesse dúvida acerca disso. Talvez você tivesse dúvida acerca do caminho. Talvez em muitas vezes na tua caminhada cristã você tenha se perguntado, estou no caminho certo? Vem alguém e te aponta alguma coisa? Estou no caminho certo, Senhor. Lembre-se. Examina o teu coração. A minha paz vos dou. Você tem paz na sua caminhada? Você tem paz na sua caminhada? Ao cumprir a palavra da verdade, nós temos lutas, amados, todos nós temos lutas. O Senhor Jesus não nos escondeu isso. Mas o Senhor disse, você tem vida. E a minha vida, eu te garanto, pela alegria que eu coloco no teu coração.
Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a se apresentar diante do Senhor, a examinar o seu coração, para ver se o seu caminho, a verdade e a vida estão dentro de você. Nós temos tempo. Nós temos tempo para pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos ensine qual é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos tiveram que decidir. Cada um de nós que entra para o reino de Deus, amados, precisamos decidir pelo caminho, pela verdade e pela vida. O Senhor tem para nós garantia de vitória até o final dos nossos dias aqui na terra. Mas Jesus disse: agora, Tomé, você entendeu que eu vou para o meu Pai? Você entendeu que o seu caminho e o meu caminho tem um destino final? Nós temos um destino final, amados. Todo caminho chega em algum lugar. E o nosso destino final é na casa do Pai, onde Ele disse que tem várias moradas, uma para cada um de nós. O caminho que Jesus tinha era para o Pai, e nós só podemos ter esse caminho de destino final se nós estivermos pelo caminho, pela verdade e a vida, porque não há outra forma de nos achegarmos a Deus. Feche os teus olhos. Eu não sei como está o teu coração, a tua vida, mas talvez seja um momento de decidir. Talvez o seu coração esteja tão tribulado quanto estavam dos discípulos naquele momento. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus tem uma resposta para cada um de nós. Talvez você esteja pensando: eu estou no caminho, mas eu preciso de uma saída em uma determinada circunstância. Senhor Deus, por que essa palavra de Deus, que é a verdade, não está fluindo na minha vida? Senhor, eu preciso da alegria do Senhor para confirmar que eu tenho vida em Cristo Jesus. Tempo de decisão, tempo de renovo. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a andar por este caminho, a viver neste caminho, a vencer neste caminho, pelo Espírito Santo de Deus, pela verdade e pela vida que há em Cristo Jesus. Pai querido, Deus eterno, Tu és um Deus maravilhoso e digno. Muito obrigado, Pai querido, porque naquele momento crucial, o Senhor Jesus deu instruções aos discípulos e eles perseveraram. Apóstolos do Senhor se levantaram e fizeram uma grande diferença sobre toda a face da terra, movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, é o Teu Espírito Santo quem testifica nos nossos corações, nessa noite, Senhor Deus, e de quem crê, que nós fomos feitos filhos do Deus vivo. Querido Deus, em nome de Jesus, alinha, Senhor, a Tua palavra, alinha o caminho, Senhor, alinha a verdade, Senhor Deus, na vida de cada um, e que a vida de Deus flua em cada coração, para que nós possamos permanecer. Porque Cristo Jesus disse: aquele que permanece em mim, aquele que permanece em mim, tem a vida eterna. Pai querido, nós sabemos que o nosso destino final é a glória, é junto do Pai. Muito obrigado porque Cristo Jesus não permaneceu morto, mas Ele ressuscitou. Ele deixou no Senhor Deus todas as instruções de vitória na nossa vida. E que pelo poder do nome de Jesus, essa vitória seja alcançada por cada um nessa noite. Pai querido, que aquilo que é uma necessidade, aquilo que é uma saída, aquilo, Senhor, que estão enfrentando no caminho, a dificuldade que estão sentindo, Senhor Deus, nessa caminhada, às vezes o tropeço, a queda, querido Deus, em nome de Jesus, que cada um possa ser fortalecido
pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra, que é a verdade, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, nosso destino final. Senhor Deus, nosso destino final, aquilo que o Senhor tem para nós, a vida eterna em Cristo Jesus. Que a Tua graça e o Teu poder, Pai, seja derramado sobre cada um. E que a Tua bênção, Senhor, seja sobre o Teu povo. Confirma, Senhor, confirma esta palavra em cada coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Amém?